A corrida das vacinas contra a Covid-19 está chegando ao fim? Foi essa a impressão que todo mundo teve quando o Reino Unido se tornou o primeiro país a aprovar formalmente um imunizante contra a doença. Depois de meses de pesquisas, testes, fases, fracassos e sucessos, finalmente, parece que as coisas vão se encaminhando para aquele sonhado final feliz em que todo mundo está vacinado e as coisas vão voltando ao normal. Mas será que é assim mesmo que vai acontecer? E como é que fica o Brasil no meio dessa história toda? É isso que você vai entender nesse episódio do Contexto. Para ajudar a gente a entender tudo isso, eu conversei com a Natália Pasternak. Ela é microbiologista, presidente do Instituto Questão de Ciência e colunista do A Hora da Ciência aqui do Jornal Globo. Ela vem acompanhando essa corrida toda de perto desde o início. E a boa notícia é que ela está otimista. Eu acho que a gente encara isso com muito otimismo, com a certeza de que nós vamos ter vacinas para a Covid-19, não vai ser uma só, nós vamos ter provavelmente diversas vacinas capazes de proteger contra a doença. Então nós vamos controlar essa pandemia com vacinas. E há 2-3 meses atrás a gente não tinha essa certeza. Mas para a gente chegar a esse ponto em que podemos dizer que estamos perto do momento das campanhas de vacinação, os cientistas tiveram que empreender um esforço inédito na história da humanidade. Isso porque uma vacina pode levar uns bons 10 anos para ser produzida entre testes clínicos e pré-clínicos. As coisas só andaram assim tão rápido porque eles adotaram o chamado ritmo Covid. Essa busca pelo desenvolvimento da vacina contra a doença teve início em janeiro de 2020, quando foi descoberta a sequência genética do novo coronavírus, e várias empresas e laboratórios do mundo começaram a tentar criar a vacina o mais rápido possível. Por causa desse ritmo acelerado, atualmente existem 13 vacinas que estão na fase 3, ou seja, na etapa mais avançada antes da aprovação oficial. É nessa fase que se testa a eficácia do imunizante. Essa fase é bem complexa, então a Natália explicou pra gente. A fase 3 é a fase onde a gente vai testar a vacina num grupo grande de pessoas. Então, aquilo que eu falei, a Pfizer usou 42 mil pessoas, a Moderna usou 30 mil pessoas, são grupos muito grandes mesmo. E o que você vai fazer? Você vai dividir essas pessoas em 2 grupos. Um grupo que recebe a vacina e um grupo que recebe um placebo, que é uma vacina de mentira. É algo só para você levar uma injeção e não saber se você recebeu a vacina ou não. Manda essas pessoas viverem vida normal. Elas vão ser expostas à doença como qualquer outra pessoa. E daí você precisa esperar um número grande o suficiente de pessoas dentro desses 30 mil ficarem doentes, para você comparar quantos doentes estão no seu grupo vacinado e quantos doentes estão no seu grupo placebo. No caso da Pfizer, por exemplo, eles precisavam chegar em 164. Então, precisava chegar em 164 pessoas doentes para poder olhar os resultados. Eles chegaram em 170. E daí eles viram que dessas 170 pessoas doentes, no grupo de 42 mil, só 8 estavam no grupo vacinado. E 162 estavam no grupo placebo. Por isso que deu uma eficácia tão alta. Quando eles olharam, eles falaram, nossa, maravilha, olha como a vacina protegeu. Dessas 13 vacinas que estão na fase final, 4 já apresentaram 90% ou mais de eficácia contra o coronavírus, seja por meio de resultados oficiais ou de análises preliminares. E conforme esses dados promissores foram aparecendo, os países começaram a se preparar para vacinar a população. Desde bem antes, na verdade, potências como os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia vinham fazendo grandes investimentos para garantir a compra de doses e os acordos com as empresas das potenciais vacinas. Alguns países já vinham inclusive solicitando a aprovação emergencial dos imunizantes, sem a revisão e a confirmação dos resultados da fase 3. É o exemplo da China e também da Rússia, onde a vacinação em massa já até começou. Mas a aprovação formal mesmo, só quem teve por enquanto foi o Reino Unido. Mas e aqui no Brasil? Quando é que chega a nossa vez? Segundo o plano preliminar do Ministério da Saúde, a projeção é começar a imunização por aqui em março de 2021. Mas, para que isso aconteça, as vacinas precisam passar primeiro pela aprovação da Anvisa.
Assim como outros países, o Brasil, tanto por parte do governo federal quanto dos estados, já tem alguns acordos firmados ao longo dos últimos meses para garantir a compra de doses de vacinas. Entre eles está o do governo de São Paulo para produzir a vacina chinesa Coronavac no Brasil, em parceria com o Instituto Butantan, e o acordo do governo federal com a vacina de Oxford, que é mais barata e de mais fácil produção. Por conta dessas características, ela vinha sendo apontada como a líder na corrida global, mas algumas inconsistências, incluindo erros assumidos, pausas nos testes por conta de reações adversas e falta de transparência da fabricante, diminuíram as chances dela ser aprovada emergencialmente. Em relação à única vacina oficialmente aprovada por enquanto, o Brasil ainda não tem um acordo. No entanto, logo que a vacina da Pfizer foi aprovada no Reino Unido, executivos da empresa já começaram a trabalhar para conseguir negociar a aquisição de lotes com o governo brasileiro. A empresa, inclusive, chegou a dar um prazo de 1 semana para que o Brasil fechasse um acordo. Só que não está sendo tão fácil assim, não. Isso porque a vacina da Pfizer tem algumas particularidades que dificultam a logística. A principal delas é a necessidade das doses serem conservadas em temperaturas menores do que a que o SUS consegue atualmente. Isso acontece porque ela é uma vacina do tipo genética, que trabalha com o RNA do próprio coronavírus para estimular o mecanismo de defesa do organismo humano. Só que esse material genético é muito instável e precisa ser conservado em temperaturas bem baixas. No caso da vacina de Oxford ou da Coronavac, essa exigência é bem menor, já que se tratam de vacinas que usam outras tecnologias. Então, ter esses pesos, fala, bom, ok, eu tenho uma vacina que é mais cara e que tem uma eficácia fantástica, mas que tem esse problema de armazenamento, e eu tenho outra que é mais barata, mas tem uma eficácia mais baixa, mas também é mais fácil de transportar, então será que não vale a pena eu comprar mais dessa que vai para o Brasil inteiro, mesmo com uma eficácia mais baixa? São esses fatores que agora o Programa Nacional de Imunizações e o Ministério da Saúde vão ter que pesar para ver o que vale a pena. E eu acho que com certeza a gente vai ter diferentes vacinas, talvez até vacinas diferentes na rede pública e na rede privada, porque a rede privada de repente pode conseguir um acesso menor, de menos doses a uma vacina como a da Pfizer, enquanto a rede pública consegue um acesso muito maior e mais amplo para uma outra vacina que pode ser igualmente boa também. Então tudo isso vai ter que ser pesado e tudo isso vai ter que ser encaixado num plano que vai ser dinâmico. Agora, e se tudo der certo e todo mundo começar a se vacinar? Aí acabou a pandemia? Tá tudo resolvido? Infelizmente, não é bem assim. Ainda tem muita coisa que não se sabe. Por exemplo, quanto dura a imunização das vacinas, alguns possíveis efeitos colaterais a longo prazo, dados sobre a eficácia das vacinas para determinados grupos de risco e saber se a vacina evita a transmissão do vírus, além de imunizar. E só será possível saber de tudo isso durante a chamada fase 4, que rola justamente enquanto as vacinas estão sendo aplicadas. É que não é assim, pirlim pim pim, vacinou, acabou. A gente precisa conseguir que grande parte da população seja imunizada para chegar na tão falada imunidade de rebanho. Mas você não vacina a população de um país inteiro de uma vez só. Você tem que fazer grupos de prioridade, demora um tempo. Então, isso no Brasil ainda vai ser mais complicado porque é mais gente, apesar de nós termos um ótimo programa de imunização. Então, durante esse tempo em que a população ainda está sendo vacinada, e a gente não chegou nessa cobertura ideal para ter imunidade de rebanho, a gente ainda vai precisar praticar as outras medidas preventivas. E a cada mês que passa, cada grupo que vai sendo vacinado, a gente vai relaxando, com certeza a gente vai ver a diminuição da transmissão e vai podendo até ter alguns graus de liberdade maiores, mas não é de uma vez. É por isso que a tão esperada volta ao normal vai acontecer aos poucos, não é de uma hora para outra. Enquanto isso, fique ligado nas redes sociais do Jornal Globo e não perca o próximo episódio do Contexto.